Olá pessoal, eu sou a Tami Duarte, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou resolver alguns exercícios sobre conjuntos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Fala galera! Hoje nós iremos resolver 3 exercícios de conjuntos que utilizam o diagrama de Venn. Então bora lá! Primeiro, foi consultado um certo número de pessoas sobre as emissoras de TV que habitualmente assistem. Obteve-se o resultado seguinte: 300 pessoas assistem ao canal A, 270 pessoas assistem ao canal B, das quais 150 assistem ambos os canais A e B, e 80 assistem a outros canais distintos de A e B. O número de pessoas entrevistadas foi... Bom, esse tipo de exercício fica muito mais fácil de resolver e de organizar se a gente utiliza os diagramas de Venn. Então, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quantos conjuntos a gente tem neste problema. Bom, ele está falando sobre 2 tipos de canais, canal A e canal B. Então, são 2 conjuntos. Então, a gente vai desenhar aqui o conjunto A e o conjunto B. E percebam que esses conjuntos têm uma intersecção. Porque ele está falando que tem algumas pessoas que assistem ambos os canais. Então, a gente vai desenhar esses 2 conjuntos formando uma intersecção, tá? Então, vou colocar aqui meu conjunto A e o meu conjunto B, beleza? Deixa eu colocar aqui um universo. Pronto, tenho aqui os meus conjuntos. O primeiro vai ser o A, o segundo vai ser o B. O que a gente vai fazer agora? A gente vai completar com a quantidade de pessoas que assistem a cada um desses canais. Bom, primeira dica importantíssima. A primeira coisa, o primeiro valor que a gente vai colocar nesse diagrama é a intersecção, é essa parte do meio aqui. São as pessoas que assistem ambos os canais, que no caso é o 150 aqui que ele nos deu. Então, eu vou colocar o 150 aqui no meio. Sempre começa pelo meio, beleza? Ok. Agora eu vou completar o conjunto A. Bom, são quantas pessoas que assistem ao canal A? 300 pessoas. Muita atenção aqui. Eu vou colocar 300 aqui? Não. Se eu coloco 300 aqui, percebem que dentro do conjunto A eu vou ter 450 pessoas? E não é 450, é 300. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair de 300 o que eu já tenho escrito aqui, que é o 150. Então, eu vou fazer 300 menos 150, que dá 150. Aqui, eu vou colocar 150. Agora sim, olha, no total tá dando 300. Então, não esqueçam de subtrair, beleza? Conjunto B, são 270 pessoas. Vou fazer a mesma coisa. Aqui eu não vou colocar 270, vou fazer 270 menos 150, que dá 120, e aqui eu coloco 120 para que no total do conjunto B eu tenha os 270. O que tá faltando colocar aqui? Esses 80 que assistem a outros canais, então eles não assistem nem o A e nem o B. Eu tenho que colocar esse 80 fora do conjunto A e do conjunto B. Então eu vou colocar aqui fora, olha. Tá? Muito bem, ele quer saber o número de pessoas entrevistadas, então agora o que a gente precisa fazer é somar todos esses valores que estão dentro do diagrama. Beleza? E vai dar 500. Então, o número de pessoas entrevistadas é 500, são 500 pessoas. Percebam que se a gente tivesse somado os valores do enunciado, ia dar errado. Por que ia dar errado? Porque é como se eu estivesse somando esse 150 2 vezes. Eu estaria somando ele para o A e para o B. Então, eu ia contar algumas pessoas 2 vezes, tá? Então, primeiro, organiza no diagrama. Aí sim vocês somam, porque aqui no diagrama a gente consegue ver direitinho o que está acontecendo. E só mais um detalhe aqui. Perceba então que é o seguinte, no diagrama a gente consegue ver bem. Essas 150 pessoas aqui do meio são as que assistem os 2 canais. Essas 150 aqui da esquerda são as pessoas que assistem somente o canal A, somente o A.
Esses 120 são as pessoas que assistem somente o canal B. E essas 80 são as que não assistem nem o A e nem o B. Certo? Próximo. Segundo exercício, então. Dos 100 soldados que participavam de um concurso de formação de cabos, 40 gostavam de praticar voleibol, 68 gostavam de praticar futebol e 14 não gostavam de praticar esses esportes. A quantidade de soldados que gostavam de praticar tanto voleibol quanto futebol é igual a... Muito bem. Aqui percebem que a gente também tem dois conjuntos? Então, tem o conjunto do voleibol e o conjunto do futebol. Então, vou fazer um esquema parecido com o que a gente fez no exercício anterior, porque aqui eu também tenho dois conjuntos. Então, esse daqui vai ser o do voleibol e esse daqui vai ser o do futebol. O que eu sei? Eu sei o total de pessoas, ó, total. Então, já é diferente do exercício anterior, porque no exercício anterior ele me pedia o total, aqui eu já tenho o total. Eu sei o número de pessoas que gostavam de vôlei e de futebol. E os que não gostavam de praticar nenhum desses esportes. Vocês estão percebendo aqui que eu não tenho a intersecção? Eu não tenho o número de pessoas que gostam de jogar vôlei e futebol? Então, como que eu vou fazer aqui, se eu acabei de falar no exercício anterior, que eu tenho que começar pela intersecção? Ele tá perguntando pra gente justamente essa intersecção, que são a quantidade de soldados que gostavam de praticar tanto vôlei quanto futebol. Então, ele quer saber justamente essa intersecção. O que a gente vai fazer? Eu vou ensinar duas maneiras de resolver esse exercício, tá? Primeira maneira, se eu tenho que começar colocando a intersecção e eu não sei essa intersecção, eu coloco o quê? Coloco X, tá? É um valor que eu desconheço. Ok, segue a vida aqui. Quantas pessoas gostam de praticar voleibol? 40. Só que lembra que eu não posso pôr 40 aqui. Eu tenho que subtrair esse valor da intersecção. Então, eu vou colocar o quê? 40 menos X, certo? Só não vou fazer a conta porque eu não sei quem é X ainda. Aqui no futebol, eu vou colocar 68 menos X. Muito parecido com o que a gente fez no anterior, só que aqui eu ainda não sei quem é o X. Esses 14 eu vou colocar aqui fora, porque são os que não gostam nem de vôlei nem de futebol. Muito bem, eu sei o total de pessoas, é 100. O que a gente vai fazer então? A gente vai somar esses valores e tem que dar 100, porque é o total. Então, eu vou fazer aqui 40 menos X, mais X, mais 68 menos X, mais 14, igual a 100. Esse menos X vai cancelar com X. O 68 com 40 vai dar 108, mais 14, 122. 122 menos X igual a 100. 122 menos 100 igual a X. X é igual a 22, certo? Muito bem, pronto. Essa é a intersecção. Então, são 22 pessoas que gostam de praticar tanto vôlei quanto o futebol, que é a alternativa B. Ó, se eu for substituir os valores aqui no diagrama, aqui no meio vai ficar 22, aqui vai ficar 40 menos 22, que é 18, no futebol, 68 menos 22, que é 46, e percebam que se a gente somar 18, 22, 46 e 14, vai dar 100, que é o total de pessoas, ok? Beleza, essa é uma maneira de fazer. Tem outra. Vou ensinar. A outra maneira é assim, ó. Eu sei que o total de pessoas é 100. Soma os valores do enunciado, exceto 100, né? Então, 40 pessoas que gostam de jogar vôlei, 68 que gostam de jogar futebol e 14 que não jogam nenhum. Soma esses três números. Aqui vai dar 12, vai 1, 122. Estão vendo que deu 122, só que o total de pessoas é 100? O que são esses 22 aqui que estão a mais? Fazer 122 menos 100. Esses 22 que estão a mais são justamente a intersecção. Por quê? Lembra que eu falei isso no exercício anterior? Se eu somo os números do enunciado, eu acabo somando a intersecção duas vezes. Então, eu acabo somando pessoas a mais. Então, olha só, é só a gente somar tudo, ver o quanto que está sobrando. Esse valor que está sobrando é justamente a intersecção,
Então, aqui eu já descubro direto que na intersecção eu tenho 22 pessoas, ok? Beleza, vamos para o próximo. Terceiro e último. Em um curso de idiomas, foi feita uma pesquisa com adolescentes para verificar quais línguas estrangeiras eles gostariam de aprender. O resultado foi... Então, aqui eu tenho inglês, espanhol e italiano, tá? Estão vendo que a gente tem 3 conjuntos aí? Beleza. Então, eu vou ter que desenhar aqui 3 conjuntos agora. Um conjunto para o inglês, um conjunto para o espanhol e outro para o italiano. E a gente vai ter que fazer a intersecção entre os 3 conjuntos. Então, vai ficar alguma coisa assim, tá? Beleza? Prontinho. Então, eu tenho inglês, vou colocar IN, espanhol, italiano, vou colocar IT, tá? Dá uma lidinha aqui no que ele deu de informação. 23 gostariam de aprender inglês, 24 espanhol. Então, eu tenho muitas informações aqui e eu quero saber quantos adolescentes foram entrevistados. Então, eu quero saber o total. Lembra que eu falei que a gente sempre começa pela intersecção, pelo meinho? Aqui a gente tem várias intersecções, só que eu sempre vou começar pela intersecção dos 3 conjuntos, que é esse meio aqui mesmo. Eu tenho que começar colocando esse pedacinho. Esse pedacinho são as pessoas que gostariam de aprender as 3 línguas. Então, identifica aqui no nosso texto a quantidade de pessoas que gostariam de aprender inglês, espanhol e italiano. Ó, são essas 7 aqui do final. Então, aqui eu vou colocar 7, ok? Fiz a intersecção dos 3 conjuntos, agora eu vou completar a intersecção dos conjuntos 2 a 2. Então, inglês com espanhol, inglês com italiano, espanhol com italiano. Então, vamos ver aqui, inglês e espanhol. 9 gostariam de aprender inglês e espanhol. Galera, lembra que eu não posso pôr 9 aqui, porque 9 tem que ser o total dessa intersecção aqui de inglês e espanhol. Eu já tenho 7 escrito, então 9 menos 7, 2. Aqui eu vou colocar só 2, para que no total eu tenha 9. Então, aqui a gente sempre vai subtraindo o que já está escrito. Italiano e espanhol. Italiano e espanhol são 10. Aqui eu já tenho 7. 10 menos 7, 3. Então, aqui eu vou colocar só 3, para que aqui eu tenha 10 no total. Inglês e italiano. 12 gostariam de aprender inglês e italiano. Aqui eu já tenho 7, para 12, 5. Então, aqui eu coloco 5. No total, eu tenho que ter 12. Ok? Completei todas as intersecções. Agora, eu vou completar o que falta aqui. Então, deixa eu ver. Inglês. Quantas pessoas gostariam de aprender inglês? 23. Só que eu já tenho alguns números escritos dentro do conjunto do inglês. Eu já tenho esse 2, esse 7 e esse 5. Então, o que eu vou fazer? 2 mais 7 mais 5. E vou ver o quanto que falta para dar o 23. Certo? Então, aqui vai dar 7 mais 2, 9. 9 mais 5, 14. 23 menos 14. Ok? Vai dar 9. Então, aqui eu vou colocar 9. No total, eu tenho que ter 23. Beleza? Espanhol. Espanhol são 24. Vê aqui o que eu já tenho dentro do espanhol. Eu tenho 2, 7, 3. Soma. 2 mais 7, 9. Mais 3 dá 12. 24 menos 12, 12. Ok? Muito bem. 25 gostariam de aprender italiano. No italiano, eu tenho o quê? 5, 7 e 3. Então, 7 mais 3 dá 10, mais 5 dá 15, 25 menos 15, 10. Então, 10 pessoas gostariam de aprender somente italiano. Então, ó, vamos interpretar isso daqui agora. Tá vendo que não tem nenhuma pessoa que não gostaria de aprender nenhum, né? Óbvio, porque tá dentro de um curso de idiomas, não faria muito sentido. 7 pessoas gostariam de aprender os 3. 2 pessoas, apenas inglês e espanhol. 5 pessoas, apenas inglês e italiano. 3 pessoas, apenas espanhol e italiano. 9 pessoas gostariam de aprender só inglês.
12 pessoas gostariam de aprender só espanhol. E 10 pessoas gostariam de aprender só italiano. Ok, agora tá tudo organizado, é só a gente somar tudo e a gente vai ter o número total de pessoas. Então vai ser 9, mais 12, mais 10, mais 2, mais 5, mais 3, mais 7. Soma tudo isso daqui, isso vai dar 48. Pronto, são 48 adolescentes que foram entrevistados. Tá? Então, percebam que pra gente poder somar, a gente precisa primeiro organizar, porque imagine só se eu somo esses números aqui, ó, do jeito que eles estão no enunciado. Eu vou somar várias pessoas várias vezes, né? Então, vai sobrar muita gente aí que eu tô contando mais de uma vez. Então, a gente organiza primeiro no diagrama e depois a gente soma. Certo, galera? É isso. Se você gostou, deixa o seu like e qualquer coisa deixa um comentário, tá bom? Beijinho! Fala, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e não esqueça de deixar seu like, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.